E aí, galera, voltei de novo aí para a aula de dependência mais uma vez, né? Já temos aí 4 aulas, né? A questão dos conceitos iniciais da cinemática, depois a questão do movimento uniforme, a questão do movimento uniformemente variado e, finalmente, os gráficos. E agora a gente já sai um pouquinho dessa parte da questão dos movimentos, e aí, então, nós vamos começar uma outra unidade da física, quer dizer, saímos da cinemática e agora entramos na dinâmica. A dinâmica, ela estuda o movimento no que diz respeito às suas causas, sua forma, o que faz ele ter aquele formato, tá bom? E nisso aí apenas duas grandezas físicas ou duas características influenciam, que são a força e a inércia. Vamos falar sobre elas, tá? E aí, quem diz como essas duas coisas regulam o movimento são as chamadas leis de Newton, também conhecidas como princípios fundamentais da dinâmica, ok? Então, sem enrolar muito, vamos para a matéria. Começando aqui, ó, conceitos iniciais da dinâmica. Desses conceitos iniciais nós temos a força, que é um agente físico que é originado na interação entre os corpos que causam movimento ou deformação, ou seja, a força é produto da interação entre os corpos. Se não mudar o movimento, muda a forma. Se não mudar a forma, muda o movimento. Pode inclusive mudar as duas coisas, a forma e o movimento dos corpos. Okay? Uma outra coisa, quando o objeto não está sob a ação de uma força somente, mas está sob a ação de várias forças, aí você tem a força resultante. Todas elas juntas formam uma única coisa, um único efeito, que é a chamada força resultante. E eu vou falar mais especificamente sobre como é que a gente determina essa força resultante. E por último, aí vamos falar de quê? Da inércia. Quando não houver força nenhuma, a inércia impera. E o que é a inércia? A inércia é uma propriedade do corpo de tentar manter o estado do objeto, estado de movimento, e aí quando a força não existe, a inércia comanda, tá? Então a inércia é a propriedade que faz o corpo resistir naquele movimento em que ele já está, ok? Então essas duas coisas, força e inércia, é o que influenciam no movimento dos corpos de maneira geral. E a força resultante é o equivalente à força quando você tem mais de uma atuando, tá? Então deixa eu passar aqui para as leis que regulam isso aí. A questão da inércia tem a ver com a massa, até esqueci de falar isso. Quanto mais massa o cara tem, mais inércia ele possui. Beleza, pessoal? Então deixa eu passar aqui para o próximo, que são os tipos de força. Nós temos dois tipos de força. As forças que só atuam por contato físico, tipo a força que você pode realizar. Você pega o objeto e força, quebra e até arremessa ele para fazer ele se mover. Isso aí você só consegue fazer através do contato físico, tá? Então isso são forças de contato. Agora, forças de campo atuam sem contato físico. É o caso da gravidade, né? No caso da gravidade, eu não preciso estar em contato com a Terra para sentir a gravidade. Qualquer coisa que você largue, ele cai. Ih, até caiu mesmo. Voltei. Então, qualquer coisa que você larga, ele cai. Por quê? Porque a gravidade atua mesmo tendo uma distância entre o objeto e o planeta Terra, que é quem produz a gravidade, tá? Além de outras forças, como a força elétrica e a força magnética, também não precisam estar em contato físico para atuarem, ok? Então, nesse caso, aí, duas forças, as forças de contato e as forças de campo. As leis que nós estamos falando aqui servem para os dois tipos de força, tá bom? Então, passando adiante aqui, nós vamos começar agora a falar dessas leis, que são as 3 leis de Newton, também conhecidas como os três princípios da dinâmica, tá bom? Então, vamos lá. As leis de Newton, então, descrevem a relação entre inércia, força e movimento, e questão relacionadas com referenciais iniciais, ou seja, que estejam somente em repouso ou em movimento uniforme, tá bom? Quem fez essas leis? Sir Isaac Newton. Ele nasceu no século XVII. Uma curiosidade, existe um outro cara que também foi importante na ciência, chamado Galileu Galilei, e ele inventou alguns dispositivos, inventou a luneta, inventou o método científico. Muito interessante, muito inteligente o cara. No ano que Galileu Galilei morre, Isaac Newton nasce. Então meio que dá uma continuidade ao desenvolvimento da ciência. Coincidências da vida, né? Fazer o quê? Mas continuando aí, as ideias de Newton influenciaram a ciência e o pensamento filosófico por 200 e poucos anos, tá? Tamanho foi a importância de seus desenvolvimentos e suas descobertas. Ok? Muito bem. Todo o trabalho de Newton está numa série de 4 livros chamado Princípios Naturais Princípios Matemáticos, da Filosofia Natural, também conhecido como Principia, ou simplesmente Principiae, porque Principia Naturalis Mathematicae Philosophiae é o nome desse livro, basicamente em latim. As palavras podem estar em ordenadas diferentes, mas é mais ou menos isso aí. Uma das mais importantes obras científicas já feitas.
muito bom. Cara, ele foi um cara muito interessante, muito inteligente, mas era um cara de personalidade muito difícil, altamente competitivo. Tanto é que ele morreu com 70 e poucos anos e nunca conseguiu se casar. Imagino que não deve ter nenhuma, né? Não deve ter tido nenhuma mulher que pudesse aturar aquele cara. Fazer o quê, né? Isso acontece. Bom, deixa eu blá 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 e vamos aqui. Primeira lei de Newton. Todo o corpo tende a ficar em repouso em movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo e uniforme, linha reta com velocidade constante. A tendência natural do corpo é, se está parado, fica parado. Se está em movimento, fica nesse tipo de movimento e não em outro. Tá? A menos que seja aplicado força sobre ele. E aí tem alguns exemplos, né? Esse cara da bicicleta aqui, ó. Olha lá, ele está na bicicleta, a bicicleta passa na palmeira, ele cai para frente porque o corpo dele está em movimento, por inércia, tenta permanecer em movimento, ele vai sozinho. Se não tivesse gravidade, ele ia toda a vida. Como tem a gravidade, ele cai. Fazer o quê, né? A tendência natural dos corpos que estão em repouso é permanecer em repouso, continuarem parados. Então, às vezes, acontecem coisas agradáveis. Olha esses dois exemplos aqui. Ó. O cara vai ser socorrido lá, ó, e cai, porque ele estava parado, tendência a ficar parado. E esse cara aqui que vai rebocar o carro e o carro permanece parado? Por causa da inércia, tá? Já a tendência natural dos corpos que ficam em movimento é permanecer no movimento, em linha reta, com velocidade constante. Ou seja, se está em movimento, tenta continuar em movimento em linha reta e com a mesma velocidade. Então aí nós temos alguns exemplos também, né? Como por exemplo, esse cara aqui, ó, tenta continuar em linha reta. Aí vem a curva, ele não faz a curva, ele vai embora. Por causa, isso é inércia, tá? Isso é por causa da inércia. Agora esse caso aqui da estação espacial é muito legal. O cara vai, joga o pacote, vai, joga a mochila e vai, joga a mulher. Não tem gravidade no espaço, então todo mundo ali, ó, ninguém cai, todo mundo vai em linha reta. Que é o que eu falei do cara lá, sinistrão, né? Muito maneiro isso, tá bom? Essa é a primeira lei de Newton, o primeiro princípio fundamental da dinâmica. Vamos à segunda lei, que é o segundo princípio fundamental da dinâmica. Na segunda lei, ele diz que a variação do movimento é proporcional à força que é aplicada ao corpo. Isso se dá no movimento na direção da reta segundo a qual a força é aplicada. Nossa! O que é a variação do movimento? Variação da velocidade, ou seja, aceleração. Então a aceleração do movimento é proporcional à força. É isso que ele fala ali. A força é a causa da mudança do movimento. E assim, observamos a aceleração do corpo. A força aplicada causa aceleração. A aceleração é uma coisa causada pela ação de uma força. Tá bom? Então, se considerarmos que a aceleração é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção e sentido, a massa é uma medida da inércia do corpo. Então, a segunda lei de Newton pode ser descrita matematicamente pela seguinte expressão. Força resultante igual a massa da aceleração. Repara a setinha em cima. Vetor. Quer dizer que os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido. Se eu empurro para lá, o objeto, ele tem aceleração para lá. Se eu jogo para cima o objeto, ele tem aceleração para cima. Entendeu? Isso quer dizer essa setinha aqui. Quer dizer que a força resultante e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ok, pessoal? Muito bem. E aqui tem a força resultante, vou falar já já o que é isso. Tem a massa e tem a aceleração dos corpos. Tá ok? Olha as unidades de medida. A aceleração em metros por segundo ao quadrado do sistema internacional. A massa é medida em quilogramas e a força é medida em newtons. Ok? Ok. Vamos lá. Alguns exemplos. Por exemplo, aqui, depende daquele GIF ali no rodô, mas a menina de vermelho exerce o carrinho uma força, dá o carrinho adquire aceleração e pega a velocidade. Pega a velocidade e aí a menina que está dentro do carrinho vai com uma velocidade maneira, até bater no negócio. Tá? E o cara aqui, repara a cabeça do cara quando recebe força. Ela começa a se mover na direção em que a força é aplicada. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é uma brinca. Cara, se sou eu, esse cara que está em pé aqui, eu largo tudo, vou atrás e enfio a porrada nele. Mas como eu não sou o cara, deixa ele se resolver lá. São brancos, que se entendam, né? Então, tá ok? Na brincadeirinha, até colocar ali brincadeirinha entre aspas, né? Então, a aceleração do cara é a aceleração da direção causada pela força dele, ok? Muito bem. Finalmente, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, o terceiro princípio da dinâmica. Ele diz que para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade e no sentido contrário a essa força. Tá bom? Ou seja, se um corpo A exerce força sobre o corpo B, então automaticamente o corpo B exerce força sobre o A. E a força de A sobre B e a força de B sobre A têm o mesmo valor, sentidos opostos, e atuam sobre corpos diferentes. Tá bom? Veja alguns exemplos.
dois exemplos aqui, na verdade eu coloquei 3 hoje, né? Então, naquele ali o cara puxa a cordinha, o outro puxa a cordinha. Quando um puxa a cordinha sem o outro puxar, as forças são iguais, amigo. Não interessa qual seja a força, tá? Aqui, ó, o canhão dispara a bala de canhão. A força que o canhão exerce sobre a bala é igual à força que a bala exerce sobre o canhão. Tanto é que o canhão também se move para trás do disparo, né? Qualquer um que já atirou, mesmo com airsoft, né, sabe que quando você dispara a arma, ela dá um coice. É exatamente isso. A força feita pela arma sobre o projétil é igual à força feita pelo projétil sobre a arma. Só que dá uma coisa que se você não segurar, vai na cabeça, vai no peito, né? Pode até machucar. E aqui o carinha sobre o barco, ele corre, ou seja, pula empurrando o barco para trás. Só que o barco empurra ele para frente. É isso que faz com que ele tenha a força para pular até a terra. Ok? Todos esses aqui são exemplos de que existe uma reação para uma ação feita. Sempre vai existir reação. Nunca a ação vai vir sozinha. Ok, pessoal? Terceira lei de Newton, né? E essas forças são iguais. Podem causar acelerações diferentes, porque as massas do corpo são iguais. Veja esse caso aqui, por exemplo. A bala tem 5 kg, ela vai rapidona. O canhão tem 100 kg, vai lerdamente. Por quê? Porque a força é a mesma? É a mesma. Só que as massas são diferentes. Então as acelerações acabam sendo diferentes também. As forças são iguais, as acelerações não precisam ser iguais. Ou seja, mesmas forças, mas efeitos que podem ser diferentes. Tá bom? Ok. E aí, para finalizar a terceira lei de Newton, né? Essa é a força que permite que a gente consiga andar. Então, ficando em pé, a força que a gente faz sobre o piso é igual à força que o piso faz sobre o nosso chão, sobre o pé, né? Então, aqui é a força do pé, aqui é a força do chão, tá? Quando a gente bota na pontinha do dedo, é o mesmo balanço, que a gente aumenta um pouquinho a força, né? E aí fica um pouquinho maior essa força que o pé faz, mas a força do chão continua sendo uma reação. E quando a gente anda, tem aqui, ó, uma força que o pé faz, olha, ficou inclinada. Então, basicamente, a gente empurra o chão para trás. E a gente anda porque o chão, ó, empurra a gente para frente. A gente só anda porque o chão empurra a gente para frente como reação ao fato da gente empurrar o chão para trás. Se o chão tivesse muito liso, nós não conseguiríamos andar. Nós praticamente não conseguimos andar em cima de um skate ou em cima do gelo, por exemplo. Por quê? Porque aí o skate se move e o gelo é muito liso. Nenhum dos dois permite que essa força aqui, ó, aconteça na direção que nos faz empurrar. E é por isso que às vezes a gente acaba tomando tombo mesmo. Ok? Terceira lei de Newton sempre funciona. A gente pode não estar adaptado, mas a terceira lei de Newton sempre age, sempre funciona. Ok? E finalmente aí, ó, na terra ou na água, a força de ação e reação funciona. O carinha aqui, ó, se move para frente porque com o remo empurra a água para trás. A força que ele faz empurrando a água para trás é a força que a água faz empurrando ele para frente. E aí ele se move. E olha que barato isso aqui também na estação espacial. Olha a gotícula de água. A água fica dessa forma. E aí se move para cá. Olha a velocidade constante, gente. Agora na reação ela vai se acelerar para cá. Olha a velocidade constante. Por quê? Porque não tem força nenhuma. Movimento retilíneo uniforme. Ela só vai mudar o retilíneo uniforme quando bater aqui, ó, aí vai ter uma ação que é a força sobre a raquete e uma reação a raquete sobre a água. E aí a água volta. É ação-reação direto. E aí ainda tem a aplicação da primeira lei de Newton, porque durante o movimento não tem ação nenhuma, e aí a inércia toma conta, fazendo com que ele se mova em movimento retilíneo e uniforme. Muito interessante esse videozinho aqui, né? Muito legal mesmo, cara. Muito bem. Aí, você precisa entender que isso vai influenciar diretamente na questão das forças envolvidas sobre os corpos. Ok? Então aqui a gente precisa fazer um lembrete. Segunda lei de Newton. Lembra que eu falei que ia falar sobre força resultante? Então, a aceleração é por causa de uma força aplicada. A segunda lei de Newton pode ser representada pela equação matemática. Isso, tá? Exatamente essa questão aí. Quando há apenas uma força atuando sobre o corpo. Mas, quando há forças várias atuando sobre o corpo, tá? O que acontece? Pode ser que haja uma dificuldade para você determinar exatamente que direção o objeto vai se mover com a aceleração. Para isso, a gente faz o cálculo da força resultante. A força resultante é o resultado da soma vetorial das forças atuando sobre o corpo. Ok? Então aqui, ó, nós temos sistemas com várias forças. Ok? E nos sistemas com várias forças, nós somos obrigados a tirar a força resultante. Fazer soma vetorial. Difícil, hein? Mais ou menos, cara. Olha só, normalmente esse processo é complicado, tá? Mas existem 3 casos em que o valor da força resultante é tirado mais facilmente. Quais são esses 3 casos? Primeiro caso, quando as forças atuam na mesma direção, no mesmo sentido, a força resultante é a soma das duas. Fácil, né? Segundo,
quando as forças atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, a força resultante é igual à subtração entre elas. Fácil também, né? E terceiro, quando as forças estão em 90 graus, aí eu vou ter que fazer teorema de Pitágoras. Primeiro ao quadrado, no segundo ao quadrado, igual ao resultado ao quadrado. E no final tirar a raiz quadrada. Esse nem sempre é tão fácil, né? Fazer o quê? Tá bom? Ok? Então, no caso de haver mais de uma força, tem que ficar atento a essas situações aqui. Ok, pessoal? E depois que fizer as situações, aí você faz o quê? Aplica na segunda lei de Newton. Cadê a segunda lei de Newton? Aqui. Aplica na segunda lei de Newton. Tá beleza? Ok, então. E aí dá até para a gente indicar a direção e sentido da força resultante. Como essas estão estando para o mesmo lado, só somar duas setinhas, vai dar aquela setinha azul. Como essa aqui estão estando para os opostos, só fazer a diferença entre o tamanho das setinhas. Por isso a força resultante, ó, uma menos a outra, é pequenininha, tá vendo? O tamanho da força resultante, muito pequenininho. Agora aqui tem que fazer soma vetorial mesmo, ó. A primeira, ó, depois constrói a segunda e fecha a figura. Então olha a força resultante aqui, ó, tá vendo? Dá até para você fazer o vetor da força resultante aí para indicar em que direção e sentido o móvel vai se mover nesse caso. Tá ok? Alguns exemplos de força resultante, aí a força no mesmo sentido, tá vendo? Ó, 8 mais 6, 14. Beleza. Segundo caso, força em sentidos opostos. Ó, 8 menos 6, 2. Beleza. Agora, terceiro, forças transversais, 90 graus. Tá? 8 e 6. Teorema de Pitágoras. Tá aqui, ó. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 64 mais 36, 100. 100, né? Então, a força resultante vai ser raiz quadrada de 100, que vai dar 10 newton. Veja como dá valores completamente diferentes, dependendo da direção e sentido das forças, para calcular a força resultante. Tá ok, pessoal? Fica atento nessa paradinha aí, tá bom? Porque por hoje, acabamos por aqui. Então, daqui a pouco nós estaremos aí na sexta e última aula de dependência. Tá bom, pessoal? Valeu!